Fala, gigantes, bem-vindo a mais um vídeo e hoje nós vamos continuar nossa playlist sobre radicais, falando um pouco sobre as propriedades. Mas antes, você não pode deixar de curtir, comentar, compartilhar e, claro, se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Vamos lá? Vem comigo. Pessoal, é o seguinte, nós vamos falar hoje sobre radicais. E aí, o que é que nós precisamos saber sobre os radicais? As 4 propriedades, que é muito importante para a gente. Bom, primeira propriedade diz o seguinte: para todo número não natural, todo número real, não negativo, e n natural com n maior que 2, essa propriedade aqui, ela é válida. Bom, como assim? Vamos imaginar o seguinte: imagine que você tem aqui uma raiz sexta de 10 elevado a 6. Observe que, nesse caso, o índice é igual ao expoente do radicando. Então, nesse caso, você consegue simplificar o índice com o expoente do radicando, ficando assim apenas o 10, ok? Lembrando que você pode fazer isso em qualquer raiz, seja ela quarta, quinta, quadrada, cúbica, qualquer raiz você consegue aplicar essa propriedade. Bom, a segunda propriedade, pessoal, vai trazer a lembrança de uma simplificação de fração. Imagine que você tem aqui uma fração 2 quintos, por exemplo. 2 quintos não, que é irredutível, né? A fração 12 quartos. Imagine que você quer fazer a simplificação dessa fração, ou seja, você divide o 12 por 2 e o 4 por 2 também. Isso vai dar 6 sobre 2. Divide novamente por 2 aqui, por 2 aqui, você vai obter 3 sobre 1. Esse processo de simplificação, pessoal, ele só pode ser feito quando você dividir em cima e embaixo com o mesmo número. Da mesma forma, nós vamos pensar aqui para a raiz. Só que agora nós não temos denominadores e numeradores. Nós temos aqui índices e expoentes. Nós temos o n, o m, que é o índice e o expoente. E nós vamos dividir esse índice e esse expoente por um número apenas. Tá? É um número para o expoente e o mesmo número para o índice, ok? Então vamos lá, um exemplo muito claro aqui é esse, ó. Vamos imaginar que nós temos uma raiz sexta de 8 ao cubo. E aí eu quero trazer para vocês o seguinte raciocínio. Como é que nós vamos fazer isso? Muito simples. Nós vamos dividir o índice por 3 e o expoente por 3. Lembrando que ambos precisam ser pelo mesmo número. Realizando essa divisão, eu vou obter aqui, então, uma raiz quadrada de 8. Lembrando que nós não temos raízes quadradas de 8, mas é só para vocês entenderem como é que funciona, tá? Bom, terceira e quarta propriedade, pessoal, eu quero falar dessas propriedades já juntos. Por quê? Porque eu tenho aqui a multiplicação de raízes e a divisão de raízes. E eu vou trazer para vocês um conceito que se aplica tanto para a divisão quanto para a multiplicação, que é a seguinte: a multiplicação das raízes é igual à raiz da multiplicação. Eu tenho multiplicação de raízes igual à raiz da multiplicação. Um exemplo muito claro para vocês é o seguinte: imagine que eu quero calcular aqui raiz de 2 vezes a raiz de 8. Obviamente, eu não consigo calcular porque eu não sei qual é a raiz de 2, muito menos qual é a raiz de 8. Ambos são números irracionais. Porém, aplicando a propriedade, eu consigo descrever essas duas raízes como uma raiz de 16. E essa raiz de 16 é uma raiz exata, que vai ser, na verdade, 4. Observem como eu saio, pessoal, daqui e chego nessa raiz, que é um quadrado perfeito, nesse número que é um quadrado perfeito, e chego nesse resultado de lá ele. Vamos lá. Da mesma forma, nós vamos pensar com a divisão. Imagine que nós temos aqui uma divisão, uma raiz da divisão, certo? E nós vamos transformar essa raiz da divisão em divisões de
raízes. Bom, como assim, professor? Muito simples, novamente muito simples. Qual é o exemplo que eu vou usar? Vou usar um exemplo aqui que inclusive vai estar em nosso exercício, que é o exercício da letra A, que eu tenho a raiz de 12 dividido por 75. Antes de realizar essa raiz, pessoal, eu vou aplicar uma das propriedades que nós estudamos, que é simplificar aqui por 3 e simplificar aqui por 3. Observe que eu vou manter uma raiz, só que agora essa raiz vai ser com o número 4 em cima e com o número 25 embaixo. E aí, observe, esses dois números são dois quadrados perfeitos. A raiz de 4 igual a 2 e a raiz de 25 igual a 5. Resultado, 2 quintos. Ok? Vamos lá, vamos continuar aqui nas atividades já. Ó, eu tenho uma raiz sexta de 9 ao cubo. Como é que eu vou aplicar a propriedade? Simplesmente eu vou dividir isso aqui por 3 e isso aqui por 3. Observe que eu vou ter uma nova raiz, só que agora uma raiz quadrada de 9 elevado a 1, que é 9. E a raiz quadrada de 9 vai ser 3. Opa, deixa eu subir um pouquinho aqui para vocês observarem. Raiz quadrada vai ser 3, ok? Vamos lá, por último, nós temos aqui uma multiplicação de raízes. E eu acabei de dar esse exemplo lá em cima. Vocês podem transformar essas duas multiplicações em uma só. Multiplicação de 2 vezes 8. E aí eu vou multiplicar 2 vezes 8, vai dar raiz de 16, que é igual a 4. Ok? Rapaziada, muito obrigado por ficar até o final desse vídeo. Você não pode perder os próximos vídeos que serão sobre operações de raízes. E claro, no final, nós vamos ter aquela lista de atividade para vocês praticarem. É isso e vem com o gigante.